Hora mais 13 minutos e agora a gente tem entrevista por aqui. Ontem nós gravamos essa entrevista, então confira agora. Olá, hoje nós temos o prazer de receber aqui no estúdio do Voz do Litoral a Aline Sleutes, ela que é deputada federal pelo PROS Paraná, líder do PROS na Câmara, ela também é vice-líder do governo no Congresso, primeira mulher a presidir a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, foi vereadora durante 8 anos em Castro, também é mãe, né, e também é professora, né, deputada? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vir participar com a gente dessa entrevista. Obrigada, Diana. Que oportunidade de ouro poder falar com todos os nossos amigos da região do litoral, região metropolitana, e falar um pouquinho da minha história, do trabalho, das coisas que nós temos feito pelo estado do Paraná e pelo Brasil. Tá certo. Deputada, agora a gente sabe que a senhora trabalhou com a destinação de 7 milhões de reais, destinação de emendas para municípios do litoral paranaense. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre para onde destinou esse montante de verba. Isso, então, desde o momento que fui eleita, iniciando meu mandato em 1º de janeiro de 2019, nós iniciamos um processo de encaminhamento de recursos, porque eu tinha sido eleita sem nenhum prefeito, sem nenhum vereador, sem nenhuma liderança. E nós começamos a atender as regiões, né, do nosso estado. E aqui, através das nossas lideranças, começamos a encaminhar devido às solicitações. Então, teve cidades que pediram recursos para infraestrutura, cidades que pediram recursos, principalmente na época da pandemia, para a saúde, equipamentos, aparelhos de respiradores, respiradores para os hospitais, para aquela fase crítica de internamento, né? Tivemos bastante obras também significativas com o nosso recurso. Aqui, especificamente em Paranaguá, já passa de 650 mil reais, vieram recursos para calçamento, vieram também recursos para a saúde e para os idosos, inclusive veículo e equipamentos para fazer as atividades com os idosos. Então, a gente realmente é porta-voz, é ponte entre o desejo, as necessidades dos municípios e o que precisamos lutar e trazer para cá. Como as demandas são muito variadas, cada município tem uma realidade, tem uma necessidade, então nós acabamos atendendo todos os segmentos entre essas obras que eu falei, entre esse recurso dos 7 milhões para o litoral. Certo. Agora, deputada, a senhora cuida de mais de 300 municípios, né, aqui no estado do Paraná, mas tem visitado bastante o litoral do estado, então eu gostaria de saber qual a visão que a senhora tem sobre o litoral do estado e o que a senhora acha do litoral do estado quando está inserido no estado do Paraná. Sim. Qual é a importância diante, né, da grandeza que tem o nosso estado do Paraná? Sem dúvida. Bom, primeiro vou falar sobre a questão do atendimento aos 300 municípios. Não é fácil, porque cada região tem uma especificidade, né? Clima, necessidade, questões muito estruturantes, mas eu tenho me desdobrado. Hoje nós atendemos todas as regiões, são 300 municípios já atendidos com recursos, com projetos, programas. Na questão do litoral, é um caso muito específico. Primeiro, pela importância que o litoral tem em relação ao Paraná. O porto, que faz com certeza a ligação final do que eu trabalho como pauta prioritária, que é o agronegócio, e chega aqui na ponta, né, para servir de acesso à exportação dos nossos produtos ou até mesmo para a chegada de produtos de outros países. Então, nós temos aí geração de emprego e renda, nós temos desenvolvimento social, não só do litoral, mas também do estado. Nós temos uma importância gigantesca do PIB paranaense e nacional. Nós temos o turismo. Eu digo que todo o paranaense tem um pouquinho, né, de responsabilidade em relação ao litoral, porque num período da sua vida ou do seu ano, você vem para o litoral, vai participar ativamente, né, do desenvolvimento, contribuindo, comprando, gastando, investindo, comprando apartamento, estando por aqui. Então, todos, querendo ou não, são um pouquinho dono do litoral. O litoral, ele faz parte da rotina e da realidade do povo paranaense e, claro, dos outros estados que vêm também prestigiar e participar de toda essa vantagem que nós temos em relação ao turismo paranaense. E eu falo assim com muito carinho também, é uma região que precisa de muitas obras estruturantes, de grandes melhorias e talvez não é apenas com o trabalho de deputada federal, onde as demandas
a gente consegue atender muitas demandas mais pequenas, porque as emendas que nós temos são muito restritivas e os valores também são muito pequenos. Então, aqui depende de uma ação muito forte por parte do governo estadual, do governo federal, do Senado, onde eles têm uma robustez maior em relação ao orçamento e, claro, programas que visualizem aí um futuro, né? O crescente, porque todo ano nós temos aí uma superação nas exportações do nosso porto. Então, todos os anos a gente acaba vencendo e tendo novos recordes. E isso faz com que haja um desafio de cada vez os nossos portos estarem mais estruturados, mais equipados, melhorados para que isso seja possível. Então, eu acredito que dá para fazer ainda muito mais, tanto na questão de turismo, na questão de infraestrutura, na questão de apoio, auxílio, até em relação às legislações, que nós tivemos muitos avanços na Câmara Federal, de legislações importantíssimas para os nossos portos, não só para o porto, né, de Paranaguá, mas para todos os portos do nosso país, a lei da cabotagem e tantas outras que foram assim importantíssimas para a gente desburocratizar, facilitar, agilizar e dar essa visibilidade, essa ampliação nesse serviço tão importante para o nosso país. Tá certo. Agora, deputada, vou aproveitar a sua estada aqui para caminhar um pouquinho em cada assunto, né? Todos falando sobre política, é claro, mas gostaria de falar também sobre o seu mandato como deputada federal. Que pauta a senhora considera de maior importância ou a que assunto a senhora dá maior relevância quando está exercendo o seu trabalho? Bom, eu sou uma deputada extremamente municipalista, por isso eu trabalho em cima dos problemas reais. Eu ouço nossos prefeitos, nossos vereadores, nossas lideranças, trazendo os resultados que eles precisam, mas eu tenho algumas pautas que são muito importantes dentro do meu mandato. Uma delas é o agro. Eu fui a primeira mulher da história do Brasil a presidir a Comissão da Agricultura. Isso me trouxe uma alegria, uma honra gigante por ser filha de produtor rural. Meu pai foi produtor de leite 40 anos, é produtor rural até hoje. Minha família toda é da região de Castro, Campos Gerais, uma região muito forte do leite, do plantio de soja, milho, entre outros produtos. E a gente entende que o Paraná ele tem essa essência agrícola. Nós somos o celeiro, nós temos uma condição de produtividade, de genética, questão realmente de tecnologia. Nosso estado é muito avançado, em especial no cooperativismo. Nós somos referência do cooperativismo para o Brasil. Daqui saem as boas ideias que dão certo para todos os cantos, do nosso país. Sem falarmos, da competência que nós temos em relação aos outros segmentos, aos outros setores. O Brasil se inspira e copia muita coisa que acontece no nosso estado. Como uma boa professora, é claro, eu trabalho bastante com a área da educação e temos vários projetos nesse segmento. Fui professora de APAE também, então tenho um olhar muito carinhoso com a inclusão, com os projetos das APAEs, com as necessidades de mudanças de muitas legislações que precisam, pouco a pouco, serem melhoradas, avançadas. Me preocupo muito com a questão de infraestrutura. Não tem como pensarmos em geração de emprego, de renda, de desenvolvimento, sem nós darmos o básico, que é a questão estruturante. E, através dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, a gente consegue sempre colaborar. É uma ponte, é um viaduto, é uma estrutura necessária para cada cidade. E eu sou conservadora, eu sou de direita, eu sou mãe de 3 filhos, esposa. Então, eu trabalho muito nas pautas da família. Sou contra o aborto, contra a legalização das drogas, sou a favor da família, trabalho muito em relação às pautas conservadoras e acredito que essa também é uma essência, é um pilar muito forte, A família, ela é o alicerce da sociedade. Agora, a senhora já foi vereadora, como já no início da entrevista apresentamos, vereadora durante 8 anos, deputada federal, onde assumiu vários papéis de liderança, líder do PROS, vice-líder do governo, também a questão da Comissão de Agricultura, e agora se lança pré-candidata ao Senado. Por que essa mudança? O que a senhora acha que um senador tem que fazer para mudar o país? Qual considera a importância do político senador para o país? Bom, por que esse desejo? Não é um desejo da deputada Aline, é um desejo do povo paranaense. Eu tenho ouvido muito, Diana, nessa caravana Aline pelo Paraná, que eu tenho feito desde novembro. Eu ouvi em todas as regiões do estado o mesmo apelo: renovação. Nós queremos mudança, nós queremos um Senado que nos ouça, nós queremos ter portas abertas.
Meus 200 prefeitos nunca foram recebidos no Senado. Não receberam recursos dos senadores, sendo que a demanda deles e a condição deles é muito maior. E eu comecei a ficar muito sensibilizada com os mesmos nomes, os mesmos participantes, toda vez é uma reconstrução da mesma história, e me chamou muito a atenção a falta de atendimento mesmo dos nossos municípios, das nossas regiões, e um acesso mais facilitado. O senador ele tem uma obrigação, defender o seu estado, mas ele não consegue defender o seu estado se ele não conhece a realidade das suas regiões, dos seus municípios. Ele não defende o estado se ele não ouve seus líderes. E eu tenho certeza que nesses 3 anos e meio eu fiz um trabalho gigantesco como deputada federal, mas minimizado pela condição das minhas emendas, dos meus recursos. Eu não consigo fazer tudo o que eu quero. E vejo que lá no Senado nós temos uma amplitude muito maior de resolutividade, de trazer soluções, de trazer melhoria e atenção a essa visão municipalista, a escutar as necessidades, né, dos nossos prefeitos, vereadores, lideranças, e ser essa ponte entre o governo do estado e o governo federal, articular políticas públicas importantes, trazer melhorias para o nosso estado. Então, eu acredito que nada mais importante nesse momento de darmos primeiro a opção do povo paranaense poder decidir e escolher. Segundo, uma mulher guerreira, mãe, trabalhadora, que como deputada federal atingiu 300 municípios no estado do Paraná, que trouxe melhorias, recursos, benefícios e ouviu a população paranaense. E uma pessoa do agro, que é o setor que é o motor, que é o coração, a economia do nosso estado, do nosso Brasil, e que conheça a realidade, a essência, os valores, a pauta do nosso estado. Tudo isso me faz acreditar que é um excelente momento para nós encararmos essa nova missão. Uma missão, claro que é difícil, apenas uma cadeira, mas é uma missão que eu tenho certeza que se nós vencermos, nós poderemos avançar muito e colocar uma cadeira do Senado com cara de estado do Paraná. Tá certo, deputada. Muito obrigada mais uma vez, né, por ter aceitado dar a entrevista para a gente. Agradeço. Se quiser, tem um tempinho final ainda para conversar com a população do litoral. Se quiser dar um recado, então a câmera fica aqui para a senhora. Bom, quero agradecer, né, essa oportunidade de poder estar aí falando com vocês. Aqueles que ainda não me conhecem, procurem nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Enfim, meu trabalho está lá, disposto, aberto para a população poder avaliar com muita transparência, muito discernimento. E dizer a vocês que quando a gente sonha sozinho é apenas um sonho. Mas quando a gente sonha com um grupo, coletividade, é realmente a possibilidade da realização. E eu confio nesse novo sonho, acredito no Paraná, eu acredito nas mudanças necessárias e estruturantes. Eu sei que nós podemos muito mais e sei que a política é uma missão. E as pessoas que estão nessa missão precisam sempre dar o seu 100%. Então, acreditem nos sonhos, porque eu acredito. E vamos em frente, né? E muito obrigada mais uma vez por poder estar aqui hoje, relatar um pouquinho da minha história, do meu trabalho, das minhas atitudes. E nós estamos aí nessa nova missão, que sem dúvida alguma vai ser boa para o estado do Paraná. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Nós conversamos então com a deputada federal pelo PROS Paraná, Aline Sleutes.